Obrigada pela presença de todos. Gostaria de chamar para a palavra de abertura ao nosso evento, nosso presidente mundial do GCSM, publisher das revistas América Economia Brasil e The Winners Prime Leaders Magazine, senhor Agostinho Turbian. Quero agradecer, Walter, a sua presença, a presença de todos, de todas que estão aqui, dizer que no dia... tem algumas coisas históricas, né? 29 de setembro de 1959, uma terça-feira, a cidade onde ele nasceu, São José do Rio Preto, comemorava o carnaval mais entusiasta da história e que foi gravado, nós que temos aí um pouco mais de idade, pela Cometa Filmes, registrou. E foi na Bernardino de Campos. Naquele dia ele estava sendo fabricado. E mal a gente podia perceber que depois de 58 anos ele ia fazer uma grande revolução no Guarujá. E o Walter, com 2 mandatos de vereador, eleito e reeleito, ele, que me permita, Walter, eu acho que são credenciais que me faz feliz de dizer, um homem que vem de uma família humilde, pai dele, Romeu, era sapateiro, o avô também. E ele, quando sai de São José do Rio Preto, passando já pela faculdade, ele vai morar no Guarujá, mas, doutor Fábio, em Vicente Carvalho. E por que eu conto essa história? Porque ele não foi morar na Mário Ribeiro, na Enseada, e o trabalho que o Walter fez no Guarujá, ele começa onde era a nossa grande preocupação, nós que vivemos no Guarujá. Ele foi fazer a transformação dentro do pronto-socorro de Vicente Carvalho e no Hospital de Santa Amaro. Eu tenho muito orgulho porque a gente vê um homem de valor, de talento, um transformador. Ele não é um médico simplesmente, ele é um transformador, Gilberto, que veio fazer no Guarujá e para São Paulo, para o Brasil, aquilo que a gente tanto espera, que é a diferença. Mostrar que a dedicação de um jovem que naquele 29 de setembro de 1959, enquanto as pessoas estavam se divertindo, ele estava nascendo e para nos trazer uma luz, e a história se encontra, Walter, com os dias de hoje, onde nós temos discutido os nossos grupos, a Cássio tem sido um grande propagador dessa ideia, de que é possível sim fazer a transformação, e essa transformação é de pessoas. Então, com a sua competência, com essa dedicação, sonhou ser médico, é médico, e fazer o bem, está fazendo o bem, e mostrando que o papel do homem público é honrar a todos nós, porque a sua responsabilidade, ela não é assim, mais do que a gente dizer, olha, quantos Walter sumam o Estado de São Paulo precisa? A resposta é clara, todos aqueles que possam fazer exatamente a mesma coisa que você está fazendo. Maria Edna, que o acompanha, professora grande, transformadora da vida dele também, quando encontra no Guarujá, se casa, 2 filhos. Então, Walter, olha, é um prazer te receber aqui, é um prazer falar de um homem público que tem coragem de dizer, sou homem público e sou político. Parabéns, muito obrigado, boa sorte. Bom dia a todos. Tatiana, Agostinho, as palavras me comovem, me emocionam. Obrigado mesmo por esse início dessa reunião. Estou em família, sinto em família aqui. Obrigado pelo convite, Tatiana. Muito obrigado a presença de cada um de vocês. É um desafio. Eu jamais pensei que um dia fosse me envolver em política. Enquanto médico, me debrucei de maneira incansável na minha rotina de trabalho. Como disse o Agostinho, o sonho de ser médico já nutria desde a infância, conquistei a duras penas, com creche educativo, enfim, oriundo de uma família bastante humilde, mas permitiu Deus que a gente atingisse essa meta. E basicamente o médico ele é forjado no dia a dia a cuidar de gente, cuidar das pessoas, fazer o seu melhor, fazer o bem sem olhar quem, independente de cor, raça, credo, religião, time de futebol, etc.
e a gente e essa sensibilidade muitas vezes ela não pode ficar apenas no campo do dia a dia, da rotina de um profissional que trabalha com a ansiedade, a angústia do paciente e da família. Eu me inconformei com uma realidade muito dura, muito triste que a nossa cidade vive, uma cidade maravilhosa, de belezas naturais inigualáveis, 27 lindas praias, algumas paradisíacas, mas também me sensibilizei muito com a questão da saúde pública e fui além daquilo que na realidade eu me propunha fazer. A minha marca, que eu carrego no coração, é o idealismo, é a humanização, é o acolhimento. E nós nos candidatamos, foi uma dura batalha, ganhei no segundo turno, de candidatos muito fortes, com poderio financeiro muito forte. Não tinha ao meu lado sequer algum vereador da Câmara de Vereadores. Então foi muito interessante, ao ponto que no debate, o último debate da Globo, TV Tribuna, 500 mil de pessoas assistiram esse debate. Bom, veio as eleições, tá aí, ganhamos, e agora? O que nós vamos fazer com essa cidade? Nós temos o dever de resgatar a cidade perdida. As nossas metas, desde que eu assumi, eu tenho que entregar para o meu sucessor, permitindo Deus, a gente partir para uma reeleição, se sagrar vitorioso novamente, mas eu tenho que entregar uma cidade limpa, uma cidade iluminada, uma cidade segura, uma cidade monitorada, uma cidade sinalizada, uma cidade acessível, uma cidade geradora de emprego, renda e oportunidade, e uma cidade cada vez mais solidária. Isso é importante, é mais o nós e menos o eu. Isso está ocorrendo. Não tenho me furtado ao diálogo em todos os níveis da sociedade civil organizada como um todo. Dialogo frequentemente, semanalmente, com o Ministério Público, quando possível, Judiciário, entidades civis, militares, religiosas, terceiro setor como um todo, imprensa. O meu gabinete é um local onde a gente recebe desde do colaborador, prestador de serviço da municipalidade, a todos os clubes de servir, a todas as entidades que prestam alguma atividade na cidade. Isso tem sido muito positivo. E muitas são as conquistas que a gente tem obtido. Tem hora que nem eu mesmo acredito que em 1 ano e 4 meses nós conseguimos avançar, resgatar um pouco dessa cidade que estava descuidada, estava suja, estava mal amada, vamos chamar assim. E foram muitas conquistas, né? Foram. A gente pode enumerar nós temos tido cuidado de ter transparência. Aquela máxima, né? Parece quase que impossível um gestor hoje cumprir da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência. Nós estamos fazendo, a cada 3 meses, Tatiana, a gente faz prestação de contas. Estaremos agora, dia 27, por exemplo, entregando 400 apartamentos no Cantagalo. O déficit habitacional da cidade é quase 33 mil moradias hoje. Nós estaremos entregando 400 unidades com toda a infraestrutura. Estamos resgatando também o Parque da Montanha com mais de 1.900 moradias. Mas, senhor prefeito, eu vou ter que lhe interromper. Vai interromper. Vou interromper, porque são muitas coisas já que o senhor fez. Nós temos até, eu sei, conheci, tem uma pessoa maravilhosa ali, a Thaís. Quero uma salva de palmas para a Thaís. Thaís, secretária de Turismo. Secretária, tá certo, secretária? Isso, eu estou bem acompanhada. A Thaís Margarida, secretária de Turismo, a Poliane Yamonte, secretária adjunta de Planejamento, responsável pela captação de recursos, que é o que a gente precisa bastante. E eu sei que elas prepararam slides maravilhosos para auxiliar tudo que o senhor vai falar. Então, antes da gente entrar nessa parte de todas as modificações maravilhosas que eu sei que o senhor fez, e eu sei porque eu fui conferir, estava no Guarujá este final de semana, eu vou pedir, então, um minutinho para o senhor, porque eu gostaria de falar um segundinho com a Grace antes. Primeiro, falar que é um prazer, né, estar numa mesa tão seleta como essa, com um público também tão seleto como esse. É um prazer enorme para mim e para a Autopass, né? Como ela falou, eu estou representando o Rubens, que hoje teve uma assembleia de acionistas. Então, eu vim aqui, eu sou responsável pela área de relação institucional lá na Autopass. A Autopass é uma empresa de tecnologia e soluções para a mobilidade urbana. Ela nasceu, o core dela mesmo nasceu dentro do sistema de transporte, mas a bilhetagem eletrônica. Então, o que a gente faz? Soluções inovadoras para o setor. Então, temos case como o Cartão Bom, aqui na região metropolitana de São Paulo, Jundiaí, quando a gente implantou a aproximação, que é o modelo de Londres, temos outras soluções também. Mas mais do que falar um pouquinho da Autopass, queria falar um pouquinho do conceito que está por trás, o que nos move lá, que é o conceito de cidades inteligentes. É o uso intensivo da tecnologia de forma sustentável para melhorar a qualidade dos serviços para o cidadão. E a
me permita roubar um pouco as palavras do Walter, né? A gente está inserido isso, não é só o cidadão como uma terceira pessoa, somos nós que ansiamos, né, por serviços de qualidade, sustentáveis, com custo adequado, mas sobretudo que lá na ponta seja percebido com isso. E a gente acredita que a tecnologia pode trazer isso para nós, né? A gente automatizando processos e tudo mais. E aí o que a gente já vem falando, o sistema de bilhetagem eletrônica de mobilidade já vem aplicando isso da tecnologia na gestão, vamos dizer assim, dos meios de pagamento. A gente vê também outras formas também em gestão de frotas, etc. Mas isso serve para todos os pilares do serviço, como educação, segurança, como saúde. Por exemplo, saúde aliado a transporte, a gente já começa a ver cases nesse sentido, onde a gente vê um meio de pagamento, por exemplo, uma coisa que possa controlar toda a vida do cidadão de uma maneira positiva para o próprio munícipe, nesse sentido. E ganhando eficiência também nos serviços para quem faz a administração. Esse é o que a gente acredita, isso que a gente veio trazer aqui hoje. Então, temos um vídeo do Guarujá, senhor prefeito? Temos vídeo do Guarujá. Vamos então baixar um pouquinho as luzes e vamos saber e ficar com um pouco mais de vontade de ir para o litoral. Você me conhece. Sou o solo que você caminha, a água que te refresca, o sol que te aquece, o ar que você respira. Sou o suor do seu rosto, as lágrimas da sua tristeza, o sorriso da sua alegria, o avanço, o desenvolvimento. O passado de um Brasil da época do descobrimento. Sou o futuro, a sua morada, como de seus filhos, pais e amigos. Aqui você tem a natureza aos seus pés, o calor de um povo batalhador, a mistura de diversas raças, cores, credos. Um povo genuinamente brasileiro. Já fui defesa e ataque. Sou gigante por natureza, o dragão protetor da pérola. Eu sou o Guarujá, a pérola do Atlântico, o tesouro do Brasil. Que delícia! Eu andei de patins anteontem na orla, uma orla que tá uma orla maravilhosa, tem ciclovia por tudo, né? Estamos trabalhando, cuidando, sinalizando bastante. Também. Mais bonito, cuidado, o Guarujá precisa ser cuidado. Cidade limpa, eu amo, eu cuido, isso é importante. A gente sabe que assim, alguns sinais mostram que nós estamos no caminho certo, em cuidar com muito carinho da nossa pérola, resgatar. Não só o prenúncio, mas as iniciativas que começam a se apresentarem como grandes investidores da construção civil, ramos de shopping center. Nós temos aí vários empresários que já estão com seus projetos sendo apresentados. A Secretaria de Infraestrutura e Obra tem recebido uma avalanche de pedidos de alvará, de construção. Nós temos aí investimentos e o potencial do Guarujá, por ser uma cidade que tem várias artérias que drenam para ela, rodovia, ferrovia, porto, retroporto, e muito em breve o Aeródromo Civil Metropolitano do Guarujá, que já estão em tratativas avançadas com a Aeronáutica, Secretaria de Aviação Civil. Isso vai ser significativo, da mesma maneira como já captamos recursos para a construção do nosso centro de convenções, cujo estudo de viabilidade econômica está sendo também finalizado. Então, esses avanços
tem voltado os olhos, muitas pessoas têm voltado o seu olhar com muito carinho para investir em nossa cidade. Ao prolongamento da Dom Pedro, enfim, tem muitos investidores que estão vendo com um potencial muito grande. E nós temos tido contato com o escritório do Jaime Lerner, quem eu visitei, estamos contratando o serviço do Lerner para poder ter a marca Jaime Lerner. Nós temos uma orla maravilhosa da Enseada, onde alguns colegas do Sul nos visitaram, Balneário Camboriú, o ex-prefeito, um grande amigo, Edson Renato Dias, subiu até o morro lá do Manuf, né? Olhou para a Enseada, ele, os engenheiros, ele falou: "Bate, vocês têm um pote de ouro aqui para saber utilizar." Bom, enfim, o número de microempresas multiplicaram-se na cidade, nós estamos diminuindo, a ocupação hoteleira tem mostrado sinais de recuperação, os nossos finais de semana estão bastante movimentados, isso vai exigindo cada vez mais da segurança, mobilidade, monitoramento, etc. Enfim, eu não me fio a pesquisas, porque está me apontando com 65% de aprovação entre bom, ótimo e irregular. Meu lema é trabalho. Eu acredito que a força do trabalho, do espírito de equipe, do comprometimento, da lealdade das pessoas que estão no governo, vão fazendo cair por terra todas as críticas destrutivas. Isso sim é que constrói. Um prefeito, quando ele entra numa gestão advinda de uma má gestão, ele tem o dobro de trabalho, não? Tanto que o meu sonho é passar o bastão para o meu sucessor correndo. Historicamente e lamentavelmente, a política do Guarujá no passado foram marcadas por rupturas, por exemplo, entre o vice-prefeito e o prefeito, entre Câmara de Vereadores e o Executivo. Hoje, meu diálogo é intenso com a Câmara de Vereadores, com toda a sociedade, e hoje você tem cidades que são prósperas, que estão dando certo, foram gestões sucessivas que foram marcadas pela boa continuidade daquilo que é bom, continuar aquilo que é bom. Então, o trabalho, com certeza, do resgate de muitas ações básicas de atendimento, desde o buraco na frente da casa, nas avenidas, desde a má sinalização, a falta de remédio, de médicos, de ambulância, a falta de oportunidades, o grande desafio é o resgate da autoestima, é o resgate do orgulho de se viver na cidade. Aos poucos nós estamos emplacando isso. O que mais se escuta, e eu como... vamos dizer assim, uma recém-turista chegada do Guarujá, é que as pessoas ainda têm um certo receio com relação a assalto, com relação à segurança, né? É engraçado que muitas pessoas que chegam ao Guarujá, eu acho que elas até se enganam, acho que elas estão se confundindo com o Rio de Janeiro, porque elas vão à praia e falam: "Ai, não, porque eu já tirei corrente, eu não vou levar o celular, eu não vou levar dinheiro", e eu penso: gente, calma, Guarujá não é, né? As pessoas não estão indo para dentro de uma guerra. Esse medo que as pessoas têm de ir para a praia no Guarujá, e eu sei que o senhor está investindo muito em segurança, eu vi muito policiamento, eu vi quadriciclos passando motorizado nas praias com policiais, assim, coisas que a gente não via antigamente, há 5, 6 anos atrás, talvez, o investimento em segurança não era tanto, a preocupação com segurança não era tanto. Agora, como é que a gente faz para mostrar para o turista que essa segurança existe nesse momento? Não existe um bom turismo sem segurança. Essa é a maior reivindicação. Uma boa marca que nós atingimos no último Réveillon, 1.300.000 pessoas estavam no Guarujá. O índice de violência nosso, todos, demonstrado pela Polícia Militar, houve uma redução significativa. Foi uma temporada muito mais segura, com uma queima de fogos histórica que não se via na cidade já há muitos anos. Já. Foi uma virada de chave no primeiro ano de intenso trabalho que eu quase que nem vi passar, tamanho foi a dedicação. Importante essa boa parceria com a Polícia Militar, isso tem havido no Guarujá, Governo do Estado, nós estamos também fazendo a nossa parte no processo de armamento da Guarda Civil Municipal, a Operação Dignidade e a Força Tarefa têm colocado ordem na cidade. Cidade sem lei, quem grita mais alto é que ganha, ou quem
quem toma atitudes mais duras. Guarujá tem lei, está sendo cumprida, nós estamos educando as pessoas, instruindo primeiro, incansavelmente, notificando e punindo também. Então, tivemos monitoramento, estamos tendo monitoramento por drone, desenvolvemos polos, descentralizamos a Guarda Civil Municipal em união com os polos de informação turística e da Guarda Civil Municipal. Hoje estamos 6. Então, a presença, a sensação de segurança está crescendo, está aumentando. A conscientização da população é essencial, né? Agora tem a velha máxima: um homem sem trabalho pode perder a honra, e sem a sua honra vai por tudo ou nada. Então, acho que até parte de uma canção, né? Mas isso é para e passo junto com o cuidado em inibir a violência, também da condição para que os pais de família, enfim, tenham a sua oportunidade. Nós temos um serviço de inteligência que tem trabalhado, Polícia Civil, junto à Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Civil Municipal. Estamos fazendo uma nova central de monitoramento lá no Maluf, está ficando muito bacana. Nossa intenção é atingir o nível de excelência que algumas cidades, como Indaiatuba, Sorocaba, de fazer uma muralha eletrônica, né? Esse é o grande objetivo nosso, para que a cidade realmente, que recebe tanta gente, condomínios de alto luxo, nível, pessoas que frequentam, tenham a verdadeira segurança. Alguns acessos à cidade precisam ser mudados, né? A gente entende isso. Nós estamos trabalhando, por exemplo, reconstruímos 2 grandes avenidas, Morrinhos, na Vila Zilda, Vila Edna, que estavam abandonadas historicamente, dava uma sensação de desmazelo. Parece que isso ajudou também diretamente na redução. Por quê? Mobilidade, melhora do comércio, gera emprego, oportunidade. Então, são coisas da mesma maneira como, por exemplo, um trabalho que tem sido de excelente, de grande valia, que é a solidariedade. A cidade está se tornando uma cidade cada vez mais solidária. Minha esposa, quando assumiu o fundo, não tinha 1 grama de arroz e feijão. Já em basicamente um ano e 2 meses, cerca de 130 toneladas de alimento. Antes ela estava buscando isso, hoje as pessoas estão vindo doar. E todos os eventos na cidade arrecadam alimento, fralda geriátrica, cadeira, óculos, enfim. Existe um espírito de solidariedade crescendo cada vez mais. Isso é importante, isso ameniza, mata a fome de um pai e filhos, né? E obviamente, acho que um pai vai à rua assaltar quando vê um filho passando nesse fome. Bom, muitas são as outras ações que nós estamos. O mais importante agora, finalizamos o processo licitatório da iluminação pública, que o parque de iluminação foi basicamente abandonado nos últimos anos. Lamentavelmente, há muitos frutos de fiação e nós coibimos isso. Uma verdadeira caça, realmente, aquelas furtos até durante o dia. Nós fomos vitimados no início da administração. Eu falo que são cenas de enfrentamentos, porque tem gente que perde uma eleição e não se conforma, né? Mas nós identificamos, infelizmente, houveram quase 55 ataques a próprios públicos no início do meu mandato. Foram pessoas que tinham emprego prometido, etc., se revoltaram e nós coibimos, enfrentamos tudo isso. Ou seja, hoje a cidade está mais tranquila, tem um ser muito melhor do que quando nós assumimos. A praia mais monitorada, mais limpa, eu tenho sido incisivo. Eu sou obcecado na questão da limpeza da cidade. Bom! Sorte da cidade. E a cidade está mais sinalizada hoje. Quem chegar ali pela Puglisi, Mário Ribeiro, a gente está procurando sinalizar. Pavimentação, estamos com recursos do DAD, importante, prestamos contas, coisas que não vinham sendo devidamente prestado contas. Muitas ações estão sendo feitas de pavimentação, tanto no distrito de Vicente Carvalho. É importante salientar que nós temos 2 cidades. Um distrito que é o 2º maior comércio da Baixada Santista, Pulsa, e a gente, com a revitalização da Tiago Ferreira, a gente quer transformar no 1º comércio da Baixada Santista, e o Guarujá, são 160 mil habitantes de cada lado. Então, nós temos que cuidar com muito carinho da nossa orla. Obviamente, o cobertor hoje é muito curto. 2017, 2020, creio eu, e talvez a iniciativa privada também sente isso, são os piores 4 anos para qualquer gestor. Nesse momento que está exigindo mesmo todo esse empenho para que a gente tenha ousadia, parcerias, prestação de conta, transparência, para poder resgatar a nossa cidade. Por exemplo, os quiosques da faixa da Enseada, nós tiramos todos. Muita gente apostava que não iria sair. Hoje a Enseada está linda, só falta iluminar com o parque de iluminação, agora finalizado o processo licitatório. A empresa vencedora é a mesma empresa que faz a iluminação de Santos,
tem uma iluminação muito bacana. Nós vamos ter, com certeza, já no segundo semestre, uma orla, um centro, as principais artérias já da cidade, bem iluminadas. Isso é um quesito importante de segurança. Combate lá aos terrenos abandonados, baldios, e procurando buscar todos os mecanismos para capacitar, qualificar a mão de obra da nossa juventude. Não tem faltado parceria com o Estado, Univesp, ETEC-CRI, SEBRAE, SESI, SENAC. Nós estamos nos movimentando muito e muita gente se qualificando. A padaria artesanal do Fundo Social de Solidariedade tem hoje 100 pessoas aprendendo, com empregos garantidos já. Então tem uma cidade que está acelerando nesse sentido aí, e o objetivo atacar a insegurança, tanto frontalmente como por todas as formas que ela possa ser fomentada. Muito bom. Agora eu queria aproveitar que nossos convidados muito especiais, meus amigos queridos da Acon, chegaram. Salva de palmas, por favor. Só para me enquadrar na questão do tempo, Tatiana, acho que eu estou falando muito, só para hoje só ver o tempo que... Amanhã é sua. Eu queria muito entrar, senhor prefeito, num assunto que eu achei sensacional, que foi com essa oferta monstruosa de emprego que no Guarujá foi concurso público, e aí de repente foi tanta gente, foi o PAN da rodoviária, abriu novas vagas, e aí foi tanta gente que o concurso, que no dia que vocês abriram as provas, teve até um pouco de confusão devido à alta demanda de pessoas, e aí vocês tiveram que realocar a prova para escolas diferentes, datas diferentes. Isso é muito bom, né? Se vê que a população está atrás de emprego, uma população que quer crescer, que quer trabalhar, isso é muito bom, não? 10% da mão de obra ativa da cidade, basicamente quase que repete a realidade do país hoje, lamentavelmente. Em torno de 12 a 14 milhões aí de desempregados. Então, quando você anuncia um espaço de trabalho, o cidadão de bem, ele vai entrar lá na fila e vai concorrer. Eu sou médico e imaginem a cobrança que é a saúde pública de uma cidade que hoje 250 mil pessoas dependem do sistema público de saúde, onde 90 mil pessoas moram em condição subnormal. Eu estou enfatizando esses aspectos para mostrar um pouco dos desafios, né? Ou seja, a gente vai ter uma cidade bem sustentável, uma cidade próspera, à medida em que a gente conviva com essa cidade, as realidades de uma cidade portuária, uma cidade turística e uma cidade que tem um passivo social grande, do qual eu herdei, e nós temos que dar as condições para que esse convívio, a gente possa dar condição de prosperidade às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, sem emprego, e também cuidar com muito carinho daqueles que pagam IPTU, e eu reconheço o IPTU altíssimo hoje, perto da realidade. Então, nossa orla hoje, tem um engenheiro, arquiteto, um amigo meu, que falou que eu moro na Galetas, graças a Deus, é um lugar gostoso ali na Astúrias. Ele falou, volta pelo IPTU, que os edifícios daqui pagam, a gente tinha que ter um tapete vermelho e água de coco encanada, né? Para você. Então, mas para vocês verem, porque então é valorizar. Hoje, para você ter uma ideia, o Refis bateu um recorde. Importante salientar a importância aqui da Acon, né, nesse trabalho, nos ajudando bastante, a inteligência da Acon nesse sentido, bateu o recorde na prorrogação do Refis, do refinanciamento, do pagamento de impostos na cidade. Hoje atingimos quase 40 milhões de reais, finalizou agora dia 31 de março. A primeira cota do IPTU foi a maior dos últimos 10 anos. Isso as pessoas estão pagando imposto com um pouquinho menos raiva. Ninguém paga imposto com prazer nessa terra, né? Então, isso está mostrando que o cuidar da cidade, a cidade está respirando esses ares novos, e a saúde eu sou cobrado. Imagina ser médico e prefeito, uma população dependente do sistema público de saúde. Mas muita coisa, já avançamos. Nós reconstruímos o hospital de infectologia, o William Rocha, estava totalmente abandonado. Eu peguei aquilo lá, tinha animais pastando dentro do antigo hospital. Nós climatizamos a maioria das unidades. A infraestrutura elétrica, hidráulica, sanitária estavam destruídas, né? Não só da educação, não só da saúde, como também de muitos próprios da educação. Um trabalho intenso para resgatar. O PAN da rodoviária hoje está parecendo um pronto-socorro particular. Que fez parte da sua proposta, né?
tem que ser. Ali nós saltamos uma média de 650 pacientes dia, está em 1.100. Não tem estrutura que vai suportar uma demanda tão grande assim. Por isso a atenção básica, a saúde da família precisa funcionar, né? A gente precisa informatizar, a gente precisa implantar o prontuário eletrônico para poder dar mais agilidade e economicidade. Então, em quanto tempo o senhor conseguiu tá conseguindo modificar o PAN da rodoviária? O senhor fez essa mudança? Na verdade, nós não tínhamos em Vicente Carvalho, por exemplo, pediatra. Então nós fizemos os cálculos hoje e a opção, nós seguimos todo o trâmite necessário e hoje o PAN da rodoviária foi terceirizado, com um custeio hoje menor do que a gente pagava. Então está muito mais racionalizado, contratação de mão de obra muito mais rápida e está sendo muito mais eficaz. O acolhimento, a humanização, a implantação do protocolo de Manchester, nós temos educado. O grande problema da população hoje não é só, isso aí não é só um privilégio do Guarujá, é privilégio entre aspas, é a questão da conscientização do nosso povo. Então eu tenho batalhado muito sistematicamente. A gente precisa treinar a nossa população, educar, instruir, doutrinar a nossa população numa consciência de saúde pessoal. Precisa aprender a se cuidar, tem gente que não sabe. Consciência de saúde pública, consciência de cidadania, direitos e deveres. Tem gente que não contribui nada e exige tudo. Então nós estamos, por exemplo, estamos avançando muito na habitação. É importante, tem cidadão que quer pagar seu imposto, quer ter direito aos serviços públicos. A consciência ambiental, isso é uma coisa seríssima hoje. Não dá para ter uma cidade onde você disponibiliza quase 1.000 contentores de 2.000 litros e o indivíduo joga lixo no chão, nas ruas, praças e avenidas. Fizemos uma ampliação de desassoreamento de canais que não eram limpos há quase 2 décadas. Limpeza de mais de milhares de bocas de lobo. Isso com recursos limitados, trabalhando incansavelmente. Guarujá foi uma das cidades menos afetadas por essas últimas chuvas. No único dia choveu na Baixada, basicamente choveria o mês inteiro de abril. A drenagem foi rápida, porque essas ações de desobstrução. Isso são coisas a curto prazo. Macro drenagem de vários rios que cortam a cidade, Rio do Meio, Curumaú, Rio do Peixe, Santo Amaro, são outros desafios que somam em quantias estratosféricas, batendo em 200 milhões de reais. Então, todo esse aparato para você, eu estou com um doente grave, assumi um paciente crítico, eu preciso primeiro tirar do tubo, né? Ou seja, eu preciso te retirar do respirador, ter em condição. Agora a gente acredita que esse paciente está evoluindo com uma melhora e a gente tem que, e já está quase saindo da SEMI, está indo para a semi-intensiva, está na semi-intensiva hoje. Nós vamos colocar num leito hospitalar, ele vai voltar a andar, vai voltar a ter a sua vida normal. Então, para isso, a gente tem vários enfrentamentos, vários desafios e eu tenho contado com uma equipe muito comprometida que está me ajudando, porque sozinho, nesse mundo, ninguém faz nada. O senhor assumiu em 2017? 2017. Primeiro, e assumi no primeiro e segundo dia, a Baixada sofreu uma tempestade. Desabaram, nós tiramos numa semana seguinte, mais de 180 caminhões de lixo vegetal das ruas, troncos. Graças a Deus, nenhuma vítima fatal, nenhum ferimento, nenhum traumatismo craniano. E olha que teve casa rachada, ou seja, telhados. Então foi um drama que já me assustou logo no começo, mas nós superamos. Temos uma defesa civil muito atuante. O Coronel Esmicelato feito um trabalho fantástico na cidade, hoje muito reconhecido no estado de São Paulo como um todo, porque nós somos áreas de morro também, então isso é fundamental ter esses cuidados. Bom, eu perguntei quando que o senhor prefeito assumiu, porque dentro das propostas, né, que ele colocou para a população foi fazer com que o PAN da rodoviária ele tornaria o PAN da rodoviária um pronto-socorro modelo. E em 1 ano de gestão, o PAN da rodoviária é um pronto-socorro modelo. Então fica aí a dica, senhores governadores, senhores presidenciáveis, dá para fazer. Levem alguns prefeitos como esses que a gente traz aqui no Conversando como quem faz a diferença como modelo. Uma salva de palmas para o nosso prefeito, por favor. Dando continuidade à conversa aqui com o nosso Libriano, signo do movimento, por isso que está mexendo no Guarujá. E tudo isso, o senhor está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e já fez em tão pouco tempo. O senhor
já tem bastante ajuda da tecnologia, de uma gestão tecnológica no Guarujá, ou ainda não conseguiu também implantar essa parte? Está embrionário. Eu tive em Sorocaba semana passada e conheci o Parque Tecnológico, fantástico. Nós conseguimos recursos para implantar o nosso Centro de Tecnologia e Informação. Tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário que tem trabalhado na questão de qualificação da mão de obra, cursos, etc. Nós estamos avançando, mas nós carecemos muito ainda e estamos caminhando. Fui conhecer, não sei se alguém já teve oportunidade, mas é um trabalho, uma incubadora de empresas maravilhosa, é um nascedouro de empresas, de pessoas e nós estamos dialogando bastante com o prefeito Crespo lá de Sorocaba e muita coisa, aquilo que eu falo, se já é case de sucesso, por que não copiar ou seguir os passos? Que eles estão, basicamente, eu estou no início, eu estou vivenciando o que eles passaram alguns anos atrás. Então, nós vamos investir bastante tecnologia. Hoje, por exemplo, a questão do resíduo sólido, lixo, para resolver isso é tecnologia, é modernidade. Então, tem coisas maravilhosas acontecendo hoje no mundo todo e no país, em algumas cidades, que a gente precisa ir atrás e ver, barateia, o lixo vira dinheiro, né? Ou seja, então isso é sustentabilidade, meio ambiente, cada vez mais isso é uma rotina cantada em verso e prosa pelos gestores. E o senhor está numa mesa super tecnológica, né? Se precisar de ajuda, é só virar para a esquerda ou para a direita, né? E eu até perguntaria ao senhor Luiz Alberto como facilitar cada vez mais a vida do prefeito, o que a EICOM pode fazer para facilitar cada vez mais. O senhor já está vendo um pouco do que ele já conseguiu, do que ele está precisando de ajuda, onde pode melhorar, onde que a EICOM entraria? Antes do Luiz Alberto, eu queria exaltar assim, o carinho, o respeito que uma das pessoas, eu falo que na administração pública, quando a gente conhece colaboradores, pessoas que vivenciam a tua cidade, que ajudam, né, que dão ideias, que faz a tua cidade avançar numa simplicidade que é o Luiz Alberto, um potencial de inteligência grande que é a EICOM hoje. Então, Luiz, fica aqui meu registro público, sempre te digo isso, pelo carinho e o respeito que eu tenho pela tua história de vida também, uma história que vem de muita humildade e hoje conseguiu aí ser objeto aí de avanço em muitas cidades do país como um todo, inclusive Guarujá. Obrigado, prefeito. Falar sobre o Brasil é uma conta difícil. O prefeito falou em muitas áreas aí e nós somos um país, você vê só, numa brincadeira de perguntar, a primeira coisa que nós vemos é cobrar, né? Por que isso, por que aquilo? Não conseguimos realizar tudo. O país veio com uma conta desorganizada há muitos anos, né? Nós somos um país de, em 1970, 90 milhões e 48 anos depois nós estamos hoje com 208 milhões. O país cresceu muito e de forma totalmente desorganizada. E a nossa estrutura administrativa pública hoje ela é muito complicada. Mesmo que os prefeitos quisessem colocar situações mais impositivas, elas são ela entra em muito conflito, né? Porque, veja só, tem um país hoje com estabilidade de emprego. E aí o prefeito quer colocar uma condição técnica hoje para ser mais eficiente, melhorar os recursos deles. É muito difícil, porque nós, mesmo não politizados, tomamos partidos. E acontece o seguinte, um funcionário público hoje estável, ele simplesmente fala assim, eu não quero fazer nada. Ele entra lá, nós temos hoje na mídia, quantas biometrias entrando em alguns lugares e não fazendo nada. E nós temos hoje uma máquina pública que assim, quer não, conduzida hoje por pessoas hoje que são essas pessoas que cargo de confiança, que de uma certa forma envolvido com o prefeito, com o programa de governo dele, e impõe as condições técnicas para que ele tenha alguma coisa, aquilo que ele tinha colocado no programa de governo dele. É uma conta difícil hoje, quando nós não temos meritocracia. O processo nosso administrativo hoje, ele é muito complicado. Eu sempre falo que se hoje nós tivermos um processo hoje de uma forma linear, que cada processo de cada item do governo pudesse ser de forma única e de um modelo objetivo, saberíamos quem fez, o que fez, quando fez, como fez. Isso nós não temos hoje. Papéis ainda, a nossa modernização é uma modernização muito complicada, é uma modernização de digitalizar papéis, não colocar processos nas áreas públicas, e isso aí fica um processo muito pessoalista.
Cada departamento escolhe o qual tem a melhor performance dentro da administração, coisa que não é verdade. Então, nós temos hoje, se o prefeito quiser tomar uma atitude hoje, qualquer administrador hoje, demitir um funcionário público, ele simplesmente passa por um processo assim, se o funcionário público entra com uma ação na justiça, diz que é perseguição política e ele é readmitido na área pública. Então, eu só acredito que a modernização ela venha quando ela faça um processo de criar a meritocracia em todas as áreas. Nós temos duas áreas muito importantes, saúde e educação, que são importantes, são ações de ponta, né? Elas estão lá na ponta, o cidadão ele impõe, ele exige, e nós não temos outra função de não prestar serviço, com qualidade ou sem qualidade, mas são condições impostas hoje pela necessidade primária nossa. Essas condições aí, a meritocracia também não está presente, ela não consegue ter hoje avaliar, por exemplo, na saúde quantitativo e qualitativo, né? Temos um Brasil que fala muito sobre humanização, mas é difícil colocar isso do papel, do discurso ao processo real. Então, o que a Econ tem nesses anos pautados? Ela tem pautado em criar processos que consiga fazer com que a máquina pública saia desse lugar que ela está hoje, que ela consiga ultrapassar esses limites das garantias, que é a garantia justamente da estabilidade do emprego, pautado em meritocracia. Então, todos os processos tenham um processo de avaliação e conduta de cada funcionário. Tenha pautado que a saúde e a educação tenham processos idênticos para que nós não tenhamos aquele discurso, aquela escola naquela cidade, todo mundo procura ela, parece que vira um tema. Queriam fazer com que aquela escola seja um processo idêntico a todas as escolas da cidade. A saúde é a mesma coisa. A única forma que eu consigo visualizar na modernização, ela não seja mais um processo de automação, e seja um processo de disciplinadora, que crie modelos que façam com que a máquina pública ande de forma impessoal, não política e não direcionada. E nós temos uma conta difícil. O prefeito falou hoje de IPTU. O Brasil tem um processo sério, né? Nós somos um país de 16 anos, aí, ou 18, não foge a data exata, tivemos que colocar aí uma condição, lei de responsabilidade. Ninguém pode abrir mais a mão do imposto. E o Brasil tem um problema sério. O IPTU é o principal imposto da nossa cidade. Mas nós somos justamente o pior pagador desse imposto. Nós não queremos pagar imposto e aquilo que vem contribuição direta, que é o processo onde você mora, né? É o único imposto que é meio revoltante, porque nós recebemos o carnê em casa. Então, ele é impositivo. Começo do ano, nós recebemos um carnê. O ISS, IPTU, imposto de renda, são impostos que nós temos nós podemos declarar, e nesse processo aí podemos até sonegar. Mas o IPTU, mesmo não sendo um valor justo, muitas vezes, ele é revoltante, ele cria polêmicas. Eu vejo todos os anos, cada vez que um administrador tenta fazer uma reavaliação do IPTU, ele recebe condenações da sociedade. O Brasil não consegue ver que nós saímos daquele palanque que antigamente podíamos dizer que o prefeito fazia palanque de governança, dizendo que não ia cobrar imposto. Hoje não tem como administrar a cidade sem que haja imposto direto. E nós que estamos nesse patamar de conhecimento aqui, nós temos que transferir isso para toda a sociedade, que o imposto municipal é onde nós residimos, onde nós temos todos os benefícios diretos. Temos que saber pagar, temos que contribuir isso com conhecimento muito maior do que repudiar, dizendo que é alto. E somos nós os primeiros a jogar pedra em cima disso daí. Então, eu como municipalista, que tento estudar um pouco sobre a administração pública, tenho aí vivido desde os 13 anos, né? São quase 47 anos de área pública. Eu tenho visto que nós não temos amadurecido nesse conceito aí, de fortalecer muito mais a arrecadação municipal, que é o que todos os países do primeiro mundo fazem. Eles traduzem isso de forma muito objetiva, cobram do administrador, e a brincadeira é assim, até esse tipo de cobrança de executar em 1 ano, em 4 anos, o que nós temos que entregar para a máquina pública, nós não temos conhecimento de prioridades, né?
Por exemplo, se entrarmos hoje, olhando para o lado médico aqui, um infartado e um gripado, que estou eu hoje, primeiro a ser atendido é o infartado, depois é o gripado. Na máquina pública, nós não conseguimos fazer tudo de uma vez. Então, precisamos saber arrecadar de forma inteligente e aplicar os recursos, só que a sociedade precisa ter conhecimento disto. Ela precisa saber o que ela tem de recurso, porque nada mais que um condomínio, né? O prefeito, nesse momento aí, ele não faz mais do que um síndico, tratar o recurso e aplicar aquilo que ele entende como prioridade do governo. Então, eu vejo que nós precisamos hoje amadurecer debates muito mais políticos, no sentido de fortalecer o processo administrativo municipal, que é onde nós vivemos, onde nossos imóveis ou nossos direitos estão ali presentes, podemos recorrer direto. Então, eu acredito que a modernização, sair desse patamar que fazem hoje de uma modernização, pseudo-modernização, que não disciplina, não organiza, não pune, não responsabiliza, passar para uma modernização muito mais organizada, pontual nesse sentido aí, para ter conhecimento de quem é quem na máquina pública. Porque normalmente a responsabilidade só cai dentro do administrador. Como ele disse, ele recebe todos os ônus e o bônus, né? Mas muito mais ônus do que bônus, porque é o mesmo processo que tem. E eu olhando como administrador, imaginando que se um dia fosse dentro de um cargo executivo, eu poderia falar assim, é muito difícil, porque nós não temos uma parceria nem da sociedade, que ela poderia ser parte do processo, porque nós somos os primeiros, até brincando, né? Nós não vamos em reunião de condomínio, mas somos o primeiro a tacar pedra no síndico, porque ele não resolveu aquilo que a gente acreditava, mas não participamos do processo. Então, eu acho que o processo hoje, se nós queremos cobrar e fazer parte, precisamos estar dentro do governo, fazendo parte de comitês, não colocando só isso dentro da Câmara Municipal, dentro da Tribunal de Contas, mas sim dentro de um processo de colaborar para chegar a um meio melhor do que apenas reclamar e cobrar. Temos que fazer parte do processo e entender o nosso papel dentro do governo. Não é o governo que faz, sim nós que fazemos o governo. Essa é a minha fala aqui, eu digo. Muito bom. Alguma réplica? Quem sou eu para replicar? Luiz Alberto. Na verdade, eu tenho dito que o prefeito não senta sozinho mais na cadeira. Na verdade, ele divide essa cadeira hoje com vários atores, né? Vários segmentos. Você tem hoje a constante presença do Ministério Público diariamente, de um Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, dos conselhos deliberativos, da relação com a Câmara de Vereadores, que é fundamental que seja harmônica. Isso nós conseguimos, estamos praticando no Guarujá, mesmo porque eu disse para os vereadores, quer que a cidade dê certo, tem que ter harmonia, tem que ter respeito, tem que ter discussão. E quando você passa essa segurança política e jurídica, óbvio que aqueles que querem investir em início, meio e fim vão estar vindo para a cidade com muito maior segurança. E lei de responsabilidade fiscal, lei de licitação, enfim, todo um regramento. Então, para que as coisas avancem, precisa muito do debate, do diálogo, da conversa contínua, para que a gente possa facilitar mais, porque a burocratização da máquina é intensa. É intensa. Bom, e como todos sabem, mas às vezes muitos não conseguem distinguir, o prefeito é um cargo. Walter Suman é um homem e o prefeito é um cargo. Então, Walter Suman não é o prefeito. Ele está prefeito nesse momento. Estou certa? Eu digo para todos que estou prefeito, sou médico, né? E um cidadão comum, né? Perfeitamente. Não faço disso profissão. Então, a gente tem uma brincadeirinha aqui para que as pessoas, né, tanto as que estão, nossos convidados queridos que estão aqui hoje, vieram nos prestigiar o senhor, quanto os que estão em casa, ou no trabalho, né, quanto os que estão atrás, os que estão atrás das câmeras, querem saber um pouquinho mais sobre o prefeito, sobre o homem por trás do prefeito, desculpa. Então, a brincadeira é o seguinte, o prefeito tem tempo de, então eu pergunto, o senhor me disse se ainda tem tempo de realizar algumas coisas, né, depois que virou prefeito. Então, o prefeito tem tempo de caminhar na praia? Opa, tenho 5h30 da manhã, 15 para 6, 3, 4 vezes por semana, eu vejo essa maravilha que vocês estão vendo ali, o nascer do sol, inigualável, maravilhoso, tenho postado algumas fotos. Tem gente que fala, prefeito, em vez de ficar tirando foto do nascer do sol, porque não vai trabalhar. Olha, eu acordo às 3 da manhã,
começo a responder e-mail, WhatsApp, mensagens, já passo uma série de recomendações aos meus secretários, revejo todas as mensagens, aí eu vejo o dia amanhecer, falo, hoje vai dar um nascer de sol maravilhoso. E realmente eu estou virando especialista em tirar foto na luz do sol. Mas vou em casa, tomo um banho, vamos para o trabalho, e aí não tem hora para acabar. A gente que lida muito com redes sociais também, né, e trabalhamos com políticos, eu também tenho que lidar muito com esse tipo de comentário, né, às vezes não perante a nossa empresa, perante a mim, porém perante os nossos convidados. Então, a resposta que eu sempre dou para esses comentários, que são dos famosos haters da internet, né, eu sempre pergunto, você que teve esse tempo de fazer esse comentário, o que você já fez para terceiros hoje, né? Então você teve tempo de fazer esse comentário, mas você já fez o bem para alguém hoje, né? Porque se você tem tempo de fazer um comentário maldoso, você também tem tempo, né, de fazer uma doação, você tem tempo de entrar na internet, saber o que os médicos Sem Fronteiras estão fazendo, o que o Greenpeace está fazendo, mas não, você perde o seu tempo fazendo um comentário maldoso. Então vamos tentar mudar um pouquinho o seu jeito de ser e fazer o bem ao invés de praticar o mal, que já está aí na própria expressão hater, né? Você resumiu, Tatiana, agora aquilo que brotar no meu coração o tempo todo. Como médico, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Então, e essa questão de servir as pessoas nos dá um prazer muito grande. Com uma gratidão, um elogio sincero, produz muitos frutos. Então, e nós temos usado isso como, no Guarujá, um lema que a minha esposa adotou, que doar é um ato de amor. Isso está pegando legal, muitos empresários, a gente tem aí McDonald's, tem o Aquário, tem laboratórios, tem pessoas que estão, e essas pessoas estão sendo cada vez mais abençoadas, de uma maneira ou de outra, quando doa de coração, carinho, você percebe que as pessoas estão bem também, faz bem. Então, parabéns essa tua colocação. Ah, obrigada. É porque realmente atingiu agora, ouvi que isso tira para tirar uma foto, e aí tem alguém que vai lá e ainda dá aquela cutucada, mas nós sempre vamos ter esse tipo de pessoa à nossa volta, né? Então, relevando, vamos continuar sabendo um pouquinho mais sobre o homem por trás do prefeito. O prefeito ainda tem tempo de atender paciente? Tenho na UBS da Vila Alícia, cada 15 dias. Eu sou gastroenterologista, tenho o título de clínica médica, gastro e terapia intensiva. E eu tenho muitos pacientes portadores de doença de Crohn, doença retocolite ulcerativa, de doenças que a relação médico-paciente é fundamental. Contar só uma passagem aqui, foi muito triste para mim. Depois de ganhar as eleições, fui abordado por uma pessoa das caminhadas que eu faço, às vezes em Feira Livre, nas ruas. A pessoa me abordou, muita gente me cumprimentando, abraçando. O senhor matou minha mãe. Falou assim, foi duro. Como assim? Não estou entendendo. Não, o senhor deixou de cuidar da minha mãe, o senhor se tornou prefeito, deixou de ser médico, ela só queria o senhor, mais ninguém, né? Então aquilo me doeu profundamente. Era uma paciente crônica bastante grave, já com uma fase avançada, mas foi duro. Ela se recompôs depois, tudo, né? Mas me abraçou, enfim, chorou comigo depois lá, mas assim, eu prometi para essas pessoas que dependem de medicamento de altíssimo custo, que eu não iria abandoná-las. Então, eu tenho um ambulatório, basicamente doença inflamatória intestinal, né, e pacientes que já são antigos, que eu não os abandono. Então, toda segunda-feira, ou cada 15 dias, eu faço, e não raramente na minha clínica que eu deixei, mas eu atendo, tenho meu consultório lá, tudo eu vou atendo quando alguém realmente, eu não sei dizer não tem como não dizer não. Já me recomendaram que não faça isso, mas lá no gabinete já cheguei a fazer também. Não tem jeito. São 30 anos de medicina, de uma relação médico-paciente que, graças a Deus, me permitiu a não ter no CRM nenhum processo ético. Né? Nada. Então, isso tudo é aquilo que eu falo para os meus filhos que são médicos. Perca um minuto na tua vida, numa relação com o paciente ou a família, libere uma palavra de incentivo, de amor, para que isso vai evitar com que você tenha muitos dissabores com relação ao Conselho Regional de Medicina. Então, eu me orgulho muito disso e vou continuar, pretendo cumprir essa promessa aí até o final do meu mandato. Poxa vida! Quem sair daqui achando que a vida do prefeito é fácil, eu vou chamar para conversar aqui comigo, porque não é possível. Não, ele não tem nem liberdade de tirar foto do pôr do sol.
futebol. Se ele deixa de atender um paciente, o filho vai lá e fala, o senhor matou minha mãe. Olha como não é fácil. E está movimentando o Guarujá para que ele volte a ser a cidade pérola do Atlântico. Então, e aí eu pergunto, o prefeito tem tempo de cozinhar? Ah, eu não sei, minha esposa, eu não sei. É só fritar um ovinho de vez em quando. Só fritar um o ovinho. olha lá. Porque eu fiquei sabendo que o prefeito adora comer. Sim, eu tenho um sítiozinho lá em Minas, quietinho, humilde, simples, mas tem um fogão de lenha, um frango caipira. Mas não é o senhor que cozinha? Não, tem um pessoal, familiares da minha esposa lá. É só salientar, voltando um pouquinho atrás, essa pessoa quando me criticou, falou, por que o senhor se tornou político e deixou a medicina? Olha só, essa cobrança ainda existe, por isso que a gente está... Uma pergunta que eu sempre faço, porque eu sou cinéfila, então eu tenho sempre curiosidade de saber. O prefeito tem tempo de assistir filme? Ah, muito raro. Eu, às vezes, Netflix, quando eu vejo lá um filho meu que esteja em casa, alguém, mas eu durmo, viu? O cansaço é tanto que não dá. Para ver o filme. Por mais emocionante que seja. O senhor se lembra qual foi o último filme? Ontem, minha esposa até falou, eu gosto só de realidade. Estava assistindo Superman versus Batman. Muito bom, muito bom. Mas eu não sou, eu leio, enfim, até hoje ainda uma leitura médica, alguns trabalhos científicos da minha área, li muito na minha juventude. Hoje a meninada podia estar lendo mais, né? Hoje, a molecadinha, hoje às vezes não sabe nem falar direito, quase, por falta de literatura portuguesa, que é maravilhosa. E por causa da facilidade que tem aqui nas mãos. Isso afastou as pessoas, né? Da leitura dos livros, dos bons livros. Recordo muito Machado de Assis, Graciliano Ramos, enfim, Castro Alves. Aí não teve livro que eu não tenha lido naquela época. Hoje em dia isso são pesadelos de vestibular. Então, e é importante, né? Isso dá um diferencial, né, para o aluno. Então, mas eu tenho pouco tempo para ver filme, quando eu tenho tempo, mas estou estudando os livros do Luiz Alberto aqui de gestão pública, eu não sou gestor, não tenho formação, enfim, de faculdade de gestão pública, mas eu acho que a gente tem que se seguir muito pelo feeling, né, pelo sentimento, pelo bom senso. Né? E com o Luiz Alberto eu tenho aprendido alguma coisa também. Agora, essa pergunta eu tenho medo da resposta. O prefeito tem tempo de ir ao mar? Ao mar? Ao mar. De manhã, quando eu vejo o nascer do sol. Aliás, Guarujá, mês de março, está super tranquilo, águas límpidas. Tem muita gente que mora na praia e fala, eu nunca vou à praia, eu não vou ao mar. Eu tenho o prazer de sozinho, Deus, aquele mar maravilhoso, de mergulhar logo pela manhã no nascer do sol. Isso é inenarrável, isso daí, queria que todos tivessem essa oportunidade. Então, tomo um bom banho de mar, sim, é gostoso, vou, mas assim, só quando vou fazer minhas caminhadas e quando está aquela animada. Né? A água agora começa a esfriar um pouquinho, mas todas as nossas praias estão balneáveis, deixar bem claro, todas estão, exceto o Perequê, que tem um problema crônico, mas todas. Mas isso aí já é antigo, né? Desde que eu era pequena. Com uma nova contratualização, muito provavelmente com a Sabesp, nós estaremos resolvendo esse gargalo, aquelas línguas negras, aquilo, tem que resolver isso daí. Então, a Sabesp, a previsão de investir 800 milhões de reais, sendo que, basicamente, nos próximos 8 anos, quase a nossa luta é para que, no mínimo, 2/3 disso seja investido durante nossos mandatos. Então, estamos negociando, uma negociação difícil, mas com a presença aí do vice-governador Márcio França, que é do meu partido, a gente acredita que vai chegar a bom termo, bem como a promessa dele em encaminhar para o Guarujá cerca de 30 milhões de reais para pavimentação e repavimentação, porque a nossa massa, nosso solo é ruim por ser uma ilha, né? E as últimas pavimentações que houveram faz algum tempo. O que nós estamos fazendo é uma intensa operação tapa-buraco, mas estamos pavimentando também muitas vias, né, com recursos do DAD, recursos próprios, nós estamos buscando. Bom, e a última pergunta para encerrar essa parte de paparazzo na vida do Sr. Walter Suman. O prefeito tem tempo de dançar? Muito raro, eu não sei dançar. Não. Eu falo que ser prefeito hoje uma vez eu disse que ser prefeito é como tem que ser uma bailarina numa loja de cristais, né? Então, para você fazer a parte da gestão propriamente dito, como do relacionamento político, né? Então, esse jogo de cintura tem que ter, mas dançar muito raro. Lá no Guarujá, na Baixada Santista, tem um grupo dos anos 70, 80, chamado Blow Up.
é fantástico. Phil Collins, Eric Clapton, Bee Gees, enfim, aí vai. Isso vem à minha época. As músicas atualmente eu não sou... Tem que frequentar mais os grupos do GCSM, frequentar os jantares na casa do Luiz, do senhor Agostinho Turbiano, do senhor Romeu, que são todos profissionais do tango, do bolero. Vou aprender. Tenho certeza que todos irão lhe ensinar com muito prazer. Uma grande honra estar com o Dr. Romeu. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado mesmo, uma honra. Bom, vamos falar um pouquinho de turismo agora? A nossa secretária ali, se eu errar alguma coisa, ela me corrige. Bom, uma cidade já com esse título maravilhoso, Pérola do Atlântico, com uma população dividida, né? Nós temos o extremo rico, talvez o extremo luxo, e nós temos a parte, eu já estou me sentindo, né, do Guarujá. Acabei de voltar e já estou falando nós, porque realmente fiquei apaixonada esse final de semana. Só voltei porque tínhamos esse evento hoje, senão acho que eu estaria lá ainda. Uma população bem dividida. Porém, o que eu tenho percebido, desde que comecei a pesquisar sobre Guarujá, é que está havendo uma conscientização turística. Né? Ou seja, se você assalta o turista, ele para de vir. Então, a população tem que entender como funciona uma cidade turística. Isso tem sido feito? Como é que funciona na cabeça do senhor? Quais são as mudanças que ainda tem que ser feitas? E o que o senhor tem feito dentro desse quesito turístico para que a cidade volte a ser um dos maiores polos turísticos do litoral paulista? Você basicamente quase que resumiu o nosso objetivo. Turismo, cultura, esporte, lazer andam basicamente de braços dados. E a cidade vai ser atrativa do ponto de vista turístico, à medida que também ela venha a ser boa para quem resida na cidade. Então, nós temos tomado uma série de medidas que caminham paralelo ao estímulo à atração turística, que é isso que nós falamos, a segurança, de buscar aquelas metas, cidade limpa, monitorada, sinalizada, segura, cidade com acessibilidade, sustentável. Então, esses são aparatos que são necessários para que a gente fomente cada vez mais o turismo em si. Muitos eventos ocorreram já o ano passado, eventos de grande porte. Nós, por exemplo, nós limpamos a Praia da Enseada, tinha quase 94 quiosques, em situação de higiene bastante comprometida, tirando, ficou lindo. Vai ficar melhor ainda com a iluminação, a zeladoria que nós estamos fazendo, polos de informação turística, o acolhimento ao turista. Nós estamos nos relacionando muito, não só internamente, mas a Thaís esteve recentemente na Argentina, estamos recebendo comitivas dos argentinos, estão visitando, aumentou um pouco mais a visita de povos latino-americanos. Isso é importante divulgar. Eles ficavam lá para o lado de Camboriú, Florianópolis, Rio de Janeiro e não estão encantados com o Guarujá, pela temperatura da água, pela água limpa, pelas praias maravilhosas. Tivemos assim eventos grandiosos, tivemos Nordeste Fest, festejos nordestinos, celebramos o aniversário da cidade em alto estilo, resgatamos um glamour do baile da cidade. Tivemos recentemente, foi o Fábio Júnior, no Casa Grande Hotel, agora vai ter o Roupa Nova, todos estão convidados, dia 23 de junho, uma noite em Paris, Casa Grande Hotel, apresenta o Roupa Nova, vai ser fantástico. Não deixamos também de atender Vicente Carvalho, o desfile cívico-militar, tivemos a Esquadrilha da Fumaça, e recebemos a semana retrasada o maestro João Carlos Martins, a Orquestra Filarmônica Baquiana do SESI, pela segunda vez. Então está pulsando bastante, as pessoas estão se agradando mais do Guarujá, está vendo que o caminho é esse, e o que nos compete é entregar uma cidade bem segura, para que as pessoas tenham a sensação de estar curtindo dias de prazer e não de tristeza, né? Um assalto, uma coisa assim. Eu estive no Casa Grande Hotel esse final de semana, né? Fui muito bem recebida. Quem que nós temos do Casa Grande Hotel aqui hoje? Cadê? Ai, Sérgio, por favor, uma salva de palmas para o gerente gerente comercial do Casa Grande Hotel. Não tinha previsto aqui. O Casa Grande Hotel, pura
tradição, né? Tem sido um excelente parceiro da cidade, sempre foi Lorival de Pierre, o Manuel, o Fim Hotel, o Ricardo Roman está aqui também, tem sido um parceiro, obrigado Ricardo, o Softel lá com o Pollack. Então são pessoas que eles estão, puxa, nunca conversamos tanto com o prefeito como estamos conversando atualmente. O que a gente deseja é que a taxa de ocupação hoteleira cresça cada vez mais, porque é fundamental para a sobrevivência, gera muito emprego. A área de serviços hoje é a área que mais gera emprego nas cidades. E uma ocupação de hotéis, pousadas, bares, restaurantes é fundamental para gerar emprego, desde lá da faxineira até o garçom, enfim, o gerente, né? Então é importantíssimo, estamos trabalhando para isso. Empregos diretos, esses E que e os indiretos ainda, né? Outra coisa que nós resgatamos, estava indo embora, era a Saipem do Brasil, empresa italiana. Nós estamos sendo muito provavelmente, quase que com certeza, o Guarujá irá sediar uma base offshore ali no SING, Complexo Industrial Naval, que vai dar apoio para as plataformas em alto mar. Existe a perspectiva de construção de mais 13 dessas plataformas. Tive com o presidente da Petrobras no evento em Santos. E essa foi a palavra dele. E estão procurando lugar. O ponto melhor que existe hoje em toda a Baixada é ali no Guarujá, no SING, que é ocupado atualmente pela Saipem, que chegou a ter 1.200 funcionários. Hoje está com 20 para manter aquilo funcionando. Mas a perspectiva a curto prazo, questão de logística, mobilidade, a gente vai resgatar aquele espaço que é fundamental para a economia da cidade e do país como um todo. E muita gente fala que o lazer sozinho não consegue mais sustentar o turismo, ou seja, o mercado está se movimentando no segmento de eventos. O senhor concorda? Ou seja, precisa ter o show, precisa ter, porque senão, sem isso, o turismo não se sustenta. Dá vida, dá, com certeza. A gente tem pontuado bastante as nossas ações, uma aliança com turismo, cultura, muitos eventos têm ocorrido e nós temos agora a gestão de praias. O SPU transferiu para os municípios que aderiram à gestão das praias. Então, isso é basicamente uma nova cidade, né? Administrar 27 praias hoje, com o potencial que nós temos, de maneira sustentável, eficaz e é uma grande responsabilidade. Isso tem muitas empresas que com certeza investem, é um atrativo. A própria rede hoteleira hoje tem grandes parceiros, grandes shows, isso atrai, ocupa os leitos da cidade, traz gente para gastar no comércio, andar pela cidade. Então, são pontos marcantes que nós vamos continuar estando abertos a todo potencial investidor no ramo de eventos. Desde que, obviamente, tem todos uns regulamentos e tem dado certo, graças a Deus, nesses eventos que têm ocorrido na cidade, tanto em alguns hotéis, como na própria cidade, um show que carregou 3.000 pessoas para ver o maestro João Carlos Martins, tempo ameaçando chuva, nenhum incidente ocorreu. Todo mundo doou seu quilinho de alimento lá, foi fantástico, foi um momento mágico para a cidade e a segunda vez que ele retorna ao Guarujá. E dentro desse quesito shows, o que podemos esperar para o Réveillon? Eu já estou me adiantando muito. Nós já estamos preocupados porque nós conseguimos uma parceria fantástica, muito justa. No último Réveillon, conquistamos 6 balsas com 14 toneladas de fogos durante 15 minutos. Foi um espetáculo maravilhoso. Quem teve a oportunidade de assistir elogiou bastante. O objetivo é melhorar aquilo que deu certo. Nós já estamos preocupados em não ficar desesperados mais e deixar para o último mês. Não é que deixamos, é que o volume de problemas... são 80 bairros gritando todos os dias querendo melhoria, você imagina só. O resgate de uma cidade que são problemas herdados que nós temos que pilotar o tempo todo e, ao mesmo tempo, planejar a nossa cidade do futuro, aquilo que a gente quer. Então, nós queremos já, a partir em setembro, está tudo finalizado. A empresa Red Vision faz os Réveillons do Rio de Janeiro, foi a mesma que fez o Réveillon no Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Florianópolis, de uma expertise fantástica. Então, vai ser muito bacana de novo, podem ter certeza disso. E nós teremos aeroporto no Guarujá? Inclusive, eu subi hoje, conversando, dialogando bastante com algumas pessoas ligadas ao secretário Dário Lopes, né, da Secretaria de Aviação Civil, e nós estamos aguardando o pronunciamento da Aeronáutica em fazer a permissão do uso daquele espaço. Já existe uma base aérea de Santos, mas que é em Guarujá. Eu tenho certeza que esse processo foi muito mal cuidado, conduzido
das gestões anteriores. Nós estamos fazendo do jeito correto. Em breve o processo licitatório já vai estar publicado e nós teremos uma conquista fantástica, não só para o Guarujá, mas para toda a região. O próprio vice-governador, enquanto vice-governador atual, o governador falou, nós pretendemos em junho estar aí pousando ou decolando. Então é uma grande missão. E já tem uma companhia aérea parceira aí. Que a Azul já está interessada em fazer voos, charter, enfim, para alguns países já, na Argentina, enfim, Uruguai, estão interessados em... Isso liga o Guarujá ao mundo, né? Dentro das suas propostas, o senhor disse que queria criar mais vagas em creches com a ajuda da iniciativa privada por meio de parcerias com as empresas portuárias. Isso foi feito? Nós assumimos com uma carência de aproximadamente 2.500 vagas de creche na cidade. É uma demanda muito grande. Nós conveniamos mais 2 creches, estamos construindo mais 2 agora em próprios públicos, basicamente reformando. Hoje, construir qualquer coisa, os recursos são muito limitados. Nós conveniamos, nós reduzimos, já ampliamos em quase 600 vagas, ou seja, já diminuiu essa demanda em 1 ano e 6 meses, já superou até a nossa expectativa. E as empresas portuárias hoje, o que nós estamos exigindo é essas parcerias. As pessoas que estão investindo na cidade, o que a gente tem pedido é parceria. Então, tem lá o Vitória Parque, está construindo 400 moradias no sítio Morrinhos. Então, a contrapartida é uma creche. Então, há essa sensibilidade do investidor em ter lucratividade, ganhar seu dinheiro e também cumprir a contrapartida social. O que nós temos cobrado cada vez mais hoje é que todos cumpram a sua função social. Tem gente que, lamentavelmente, não faz... não tem ousadia em fazer, não se movimenta em ajudar a sociedade, também não deixa ninguém fazer ou doar quando quiser. Então, esse espírito negativo de não cooperação, de não fazer o bem, nós estamos quebrando, à medida em que a gente tem, muitas pessoas têm acreditado na administração e têm sido parceiro, desde você construir uma creche, como ajudar, por exemplo, nós temos decretos, tem meios legais para isso, por exemplo, nos ajudar a iluminar algumas vias, independente da concretização da iluminação pública, como tem gente, por exemplo, doando vários equipamentos de ar-condicionado, computadores, né? Então tem muita coisa boa acontecendo com boas parcerias, gente que está sensível à boa vontade da administração. Olha, eu fiquei apaixonada pelo Guarujá, parece que eu sou uma guarujaense. Bom, se eu pudesse, eu não encerraria, eu ficaria aqui perguntando e falando mais sobre o Guarujá. Encerramos mais um Conversando com Quem Faz a Diferença, com essa pessoa maravilhosa, com este líder sensacional, que eu tive o enorme prazer de conhecer, de entrevistar e de ter aqui ao meu lado. Obrigada, senhor prefeito. Muito obrigada. Obrigada.